É a altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Muito bom dia. Bom dia, Cristiana. Miguel, começamos com uma luz que, pelo nome, nos poderia levar para outras áreas. Quase esotéricas, não é? E, efetivamente, esta primeira luz que nós vamos falar tem o bonito nome de exozodiacal. Exo diz logo que certamente não será do nosso sistema solar, mas a boa notícia é que existe mesmo uma luz zodiacal. Ou seja, antes do amanhecer e pouco depois do pôr do sol, em céus muito limpos, muito escuros, por vezes, é possível encontrar este pequenino cone de luz que nós estamos a ver, ou que vamos ver daqui a um bocado, uma luz branca muito difusa, muito tenue, só que é absolutamente extraordinária e gloriosa. E não é esotérica, tem essa grande vantagem. E porquê é que não é esotérica? Porque esta pequenina mancha branca que nós podemos ver ali corresponde à reflexão dos raios de sol nas minúsculas poeiras que existem no espaço entre os planetas. E, portanto, encontramos aí a explicação científica para esta luz zodiacal. E é uma luz que pode ser vista em qualquer local do sistema solar. Uma razão simples, os raios do Sol atravessam, obviamente, todo o sistema solar, há todo um conjunto de poeiras, mesmo as mais pequeninas poeiras conseguem refletir parte dessa radiação solar. E, portanto, no nosso planeta conseguimos, por vezes, ter este privilégio de encontrar esta magnífica luz branca, luz difusa ao longo da nossa eclíptica. Ora, e porquê é que a notícia é exozodiacal? Bom, está bom de ver. É que o Very Large Telescope, um dos grandes telescópios do Observatório Europeu do Sul, conseguiu encontrar precisamente esta luz zodiacal. E agora imagina a proeza tecnológica que é isto. Se esta luz já é tão difusa, tão difícil de ver na Terra, imagina o que é encontrarmos o registro desta luz noutros sistemas planetários, portanto, esta luz à volta de outros planetas e à volta de outras estrelas. E, portanto, este telescópio investigou cerca de 92 estrelas próximas da Terra e encontrou precisamente este tipo de luz em 9 dessas estrelas. Fatores curiosos, coisas curiosas sobre esta investigação. Esta luz foi encontrada também em zonas de habitabilidade, ou seja, aquelas zonas que nós identificamos que à volta das estrelas poderá existir, se houver um planeta nessas zonas, água à superfície líquida. E, portanto, este tipo de luz foi encontrada precisamente nessas zonas. Aliás, em 14 dessas estrelas nós sabemos que já existem planetas e este estudo revelou algumas surpresas. Vou-te contar a primeira surpresa. A maior parte desta luz foi encontrada em estrelas velhas. E aqui eu tenho de explicar porque é que existe esta luz. É que esta luz que nós encontramos nestes outros sistemas planetários corresponde a uma luz que é originada pelo choque de asteroides e de cometas e a evaporação de cometas à volta das estrelas. Portanto, não estamos a falar de restos, ou melhor, não estamos a falar de matéria ou poeira que dá origem a planetas, não, estamos a falar de uma luz provocada pelo choque de asteroides, pelos detritos desse choque de asteroides e dos cometas. E, portanto, isso é uma grande surpresa. Encontrarmos este tipo de luz à volta de estrelas velhas é uma surpresa. Porquê? Porque ao longo do tempo conta-nos as teorias da formação dos sistemas planetários que esse choque é cada vez menos frequente, porque há cada vez menos asteroides para chocarem uns com os outros. E, portanto, descobrir esta luz à volta de estrelas velhas é uma grande surpresa. Mas há mais surpresas. Outra surpresa é que, precisamente porque foi encontrada este tipo de luz nas chamadas zonas de habitabilidade, isso é uma má notícia para quem gosta, ou para quem tem como profissão, encontrar planetas à volta de outras estrelas, até mesmo de uma maneira mais direta, através de tentar fotografar precisamente esse tipo de planetas. Porquê? Porque esta é uma luz que, apesar de ser muito tenue, contribui com ruído para a detecção desses planetas, ou seja, consegue ofuscar, de certa forma, a já luz muito tenue, aliás, dos planetas que encontramos lá em cima. Portanto, acaba por ser uma luz um bocadinho malvada, digamos assim, para a detecção de outros planetas. E depois, estamos a falar de um estudo que é tão preciso, mas tão preciso, que conseguiu encontrar em muitas destas estrelas uma companheira. Ou seja, estamos a falar de estrelas que afinal não são estrelas únicas, são sistemas binários e, portanto, se calhar a existência de sistemas binários de estrelas, nomeadamente com este tipo de luz zodiacal, tem que ser tido em conta. Portanto, não deixa de ser um estudo notável, não só pela proeza tecnológica, mas também porque obriga-nos a pensar um bocadinho melhor, para não variar, é o que nos conta a ciência dos exoplanetas sobre a formação planetária. Miguel, e continuamos a falar de luz, de uma outra luz, e temos também notícias de um velho conhecido.
Sim, vamos falar de uma outra luz um bocado fantasmagória. Eu sei que o Halloween foi na semana passada, mas nesta semana nós trazemos, e vamos viajar rapidamente até ao enxame de Pandora, um local do universo que junta cerca de mais de 500 galáxias muito próximas uma das outras. E aí a proeza tecnológica vem do Hubble. É que o telescópio espacial Hubble, imagina tu, conseguiu encontrar no espaço entre estas galáxias, estão todas muito juntas, uma imensidão de estrelas vagabundas. Estrelas vagabundas quer dizer que não estão ligadas a nenhuma destas galáxias, vagueiam entre o espaço entre as galáxias, mas quando foi feito um autêntico exame forense, digamos assim, estas estrelas, permitiu descobrir uma outra história por trás destas estrelas. É que estas estrelas contam-nos que em tempos pertenceram a galáxias, aproximadamente 6 galáxias, mas que, imagina tu, foram autenticamente rasgadas gravitacionalmente por este enxame. Estamos a falar de galáxias que emigraram ou migraram para zonas mais próximas do centro deste enxame galáctico, uma zona onde a força gravitacional é extremamente poderosa, e essas 6 galáxias, aproximadamente 6 galáxias, e há coisa de entre 4 a 6 mil milhões de anos, foram autenticamente rasgadas pelo efeito gravitacional desse enxame. E por isso o resultado foi uma imensidão de estrelas, cerca de 200 milhões de estrelas vagabundas no meio deste enxame. E essas estrelas até contribuem com brilho para o próprio enxame. Esta simulação que nós estamos a ver é uma simulação um bocado exagerada do acréscimo de brilho que essas 200 milhões de estrelas podem dar, ou que dão precisamente este enxame. Contribui com cerca de 10% do brilho deste enxame. Portanto, são estrelas vagabundas, mas que trazem um bocadinho de poesia também sobre como é que funciona a vida e morte, quase autenticamente, de galáxias dentro de enxames galácticos. E qual é o velho conhecido, então, a segunda parte de uma outra notícia, é que em maio do ano passado falámos precisamente neste estúdio sobre uma estranha nuvem, que até teve o nome de G2, que se estava a aproximar lentamente do grande buraco negro que existe no centro da nossa galáxia. Eu devo dizer que foi uma nuvem que criou alguma emoção junto dos nossos telespectadores. Recebi vários e-mails de alguns telespectadores ao longo destes meses a perguntar o que é que aconteceu à pobre dessa nuvem, porque o seu destino parecia estar traçado. Era uma nuvem que parecia que ia ser comida, digamos assim, pelo buraco negro. Bom, a notícia desta semana é que o telescópio Keck dos Estados Unidos conseguiu identificar precisamente o que é que aconteceu a esta nuvem. E o que é que aconteceu, surpreendentemente? Ela sobreviveu. Ora, isso é uma notícia fabulosa, porque a sobrevivência desta nuvem não era algo que nós estávamos à espera. E diz-nos uma outra coisa, é que se calhar não estamos a falar de uma mera nuvem de hidrogênio molecular. Não, terá que ter uma outra história, precisamente esta nuvem, para ter escapado ao buraco negro. E então qual é a história que nos é contada por astrónomos da Universidade da Califórnia? É que provavelmente estamos a ver um outro fenómeno, um outro tipo de evento estelar. A história diz mais ou menos o seguinte, à volta deste buraco negro nós tivemos duas estrelas, um binário de estrelas que, devido à força gravitacional do buraco negro, fundiram-se. Fundiram-se, criaram todo uma nova tipo de estrela, o que pode explicar também algumas estrelas esquisitas que existem nas proximidades daquele buraco negro. E, portanto, o que nós assistimos é uma fusão de duas estrelas que conseguiu sobreviver praticamente intacta ao buraco negro e, de acordo com os estudos que são feitos sobre este tipo de fenómenos, este tipo de estrelas expandem o seu tamanho durante aproximadamente 1 milhão de anos até voltarem à sua forma original. E, portanto, se calhar o que nós vimos no caso de sobrevivência desta nuvem é que não estamos a falar de nuvens, estamos a falar de uma estrela completamente nova, a fusão de duas estrelas que conseguiu sobreviver ao buraco negro. E, portanto, lança mais algumas pistas, mais alguma curiosidade, digamos assim, sobre este tipo de fenómenos. Miguel, terminamos com um momento histórico e também com a introdução de uma palavra, a cometagem. A cometagem, precisamente. A cometagem é a aterragem num cometa. E estamos já a preparar os nossos telespectadores para o momento histórico que vai acontecer na quarta-feira, no dia 12, com a chegada do pequeno lander Philae, ou Philae, da sonda Rosetta. E então diz-nos que por volta das 8h35 do dia 12 de novembro, a Rosetta vai largar, digamos assim, este lander, o Philae, a uma altitude de aproximadamente 22,5 km, precisamente deste nosso amigo cometa, o 67P. É uma viagem queda livre, que vai durar, enfim, algumas horas. Espera-se que o primeiro contacto, a primeira confirmação da chegada do Philae àquele ponto, que eu já lá vou, àquele ponto do cometa, será por volta das 4 horas da tarde. Portanto, nessa altura podemos ter alguma confirmação se correu bem ou se correu mal. E porque é que é um momento histórico? Porque é a primeira vez que a humanidade vai andar à boleia de um cometa. Ou seja, este pequeno lander,
filé que nós estamos a ver nestas imagens vai ter arpões que se vão prender precisamente ao núcleo do cometa, porque estamos a falar de um cometa com uma massa, enfim, se ele não tivesse estes arpões, este lander não conseguia sobreviver à viagem no cometa, e vai colocar-se, vai aterrar no chamado, o que era antes chamado o sítio J, mas que já tem um nome, chama-se Agilkia, precisamente. É o nome de uma ilha grega da próxima de Filas, precisamente, e que, enfim, toda esta nomenclatura tem tudo a ver com a sonda Rosetta, enfim, com toda esta missão. E se tudo correr bem, então, às 4 horas de quarta-feira, podemos, então, ter a confirmação deste momento histórico da chegada de uma sonda da humanidade a um cometa e que nos vai dar imensas informações extremamente preciosas sobre o que é que nós podemos ver, analisar na superfície do cometa, como é que o cometa, à medida que se vai deslocando para o Sol, como é que ele vai evoluir. Nós sabemos que à medida que os cometas, que são sobretudo bolas de neve sujas, à medida que se aproximam do Sol, começam a exibir a famosa cauda dos cometas. E, portanto, nós vamos ver praticamente ao vivo, em direto e a cores, a formação de toda essa cauda cometária e todas as transformações que são sentidas no núcleo de um cometa à medida que se aproxima do Sol. E no próximo domingo já nos podes dizer mais se alguma coisa correu dentro das expectativas. Obrigada, Miguel. Obrigado. Até ao próximo fim de semana.